Vamos lá? Grécia Antiga. Então, para começar, entender o porquê que ele já começa falando no material ali sobre aspectos geográficos, né? Então, entender a geografia para entender quais eram as atividades que eles desenvolviam. Solo pouco fértil levou ao desenvolvimento do comércio, do contato com outros povos, né? É, E isso vai levando às características das polis depois que vão se desenvolver. Período pré-homérico, porque começa a história dividido em períodos daí, tá? Do pré-homérico, com a civilização cretense, uma grande civilização que vai formar ali, né? Então, em torno de Creta, uma civilização poderosa que dominava os povos, e isso leva ali à questão do desenvolvimento do mito do Minotauro, né? O Minotauro, o ser do labirinto, em que os povos vizinhos tinham que pagar os impostos em forma de oferecer o sacrifício humano, né? Que ia lá para o labirinto e tal. E a Guerra de Troia. A Guerra de Troia também ele aparece aqui nesse período oral da história da Grécia, né? Então, por isso que é pré-homérico, antes do Homero, que foi um grande poeta que escreveu sobre ali a formação do mundo grego antigo, tá? Então, primeiro, Creta, depois invasão dos aqueus e vai formar a civilização creto-micênica, e depois a invasão dos dórios, outro povo que vem nesses processos de ondas migratórias, né, em busca de fixação e sobrevivência. E com os dórios, que eram muito guerreiros, vai acontecer a primeira diáspora grega. Então, o povo se afasta, né? Eles se dissolvem, eles se espalham. E onde eles iam se espalhando, iam formando as novas colônias. Período pré-homérico, tá? Depois, aqui com Homero, com a escrita dos poemas Ilíada, Guerra de Troia, Odisseia, lá do retorno do herói da guerra, tá? Obras que faziam parte da tradição oral, que eram declamadas em públicos em grandes eventos. Então, era como se fosse a gênese, né? Aquele mito de fundação ali, tá bom? Depois, no período homérico, a gente vai ter ali como que vai se organizando. Primeiro, genos, que eram células, né, lideradas pelos paterfamilias ou basileus ali, geralmente o poder do mais velho, que cuidava de toda aquela comunidade. Aí, dos genos, forma-se uma elite, uma aristocracia, do grego, poder dos melhores, tá? Para defender ali a questão Olha que a Terra vai se concentrando nessa elite, tá? Na aristocracia. Então, a união desses genos, a gente tem os frátrias, né? Então, une. Depois, a gente tem a formação das tribos. E da formação das tribos, junto às tribos, você tem a formação das polis. Cidades, estados independentes, tá bom? Os elementos também ali da parte urbana, isso que é uma coisa que cai também bastante, tá, gente? O que era a Acrópole, o que era a haste, o que era o ágora, né? A ágora, tá? Então, também dei uma olhadinha nisso aqui. Como a aristocracia vai se fortalecendo, ele aparece também aqui. E a segunda diáspora, novamente, a terra concentrada na mão de poucos, leva as pessoas a buscarem outros lugares, algumas condições melhores de sobrevivência. Segunda diáspora, eles se afastam de novo. E na 244 tem um mapa lá, esse mapa ele mostra, né, como eles vão se espalhando, tá? E onde eles vão se espalhando, eles vão formando as colônias. No período arcaico daí, olha, naquelas polis, né, elas vão formando as cidades-estados independentes, cada um com a sua forma de governo, cada um com a sua organização, né? O que eles tinham em comum? Isso é importante. Mas por que Grécia Antiga? Eles tinham em comum a religiosidade, né? Os deuses, eles eram comuns, só que cada cidade-estado tinha o seu deus padroeiro, vamos dizer assim, para nós padroeiro, né? E religião e a língua, tá bom? Eles tinham em comum, assim. Duas polis que se destacam na antiguidade. Esparta, um povo guerreiro, voltado para a guerra, teriam sido formados pelos dórios, tá?
aí a sociedade nas camadas, como que eram os espartanos, depois os periecos, depois os ilotas. Estudem no texto aí quem é cada um, é importante, desde a elite, os espartanos, até os ilotas, que eram como se fossem os dominados, né? A ideia de escravidão, vamos dizer assim. E como que era ali também, eles eram essa aristocracia guerreira e tudo mais, tá? A educação voltado e tal, voltado para a guerra. Lá no finalzinho ele fala da diarquia, eram dois reis que governavam, diferente, né? Veja que lá na Grécia Antiga você vai ter oligarquia, diarquia, monarquia, democracia, tá? E Atenas teria sido fundada pelos jônios, ali na região da Ática, era o Basileu, no começo, o rei e tal. Existia também uma aristocracia. A sociedade, a gente diz que eram os eupátridas que estavam no topo de Atenas, tá? E a questão da escravidão também, escravo de guerra, escravidão por dívida. Formou-se ali uma oligarquia e tudo mais, né? A questão do povo se manifestando, de uma classe social que vai se manifestando, não era o povão, era ali uma classe que vai enriquecendo, e a instituição dos primeiros legisladores, né? Então, a questão da escravidão por dívida, dessa reivindicação, né? Então, se eles ajudavam para a guerra, por que que era tão forte a questão ainda da escravidão por dívida? Estudem sobre quem foi Drácula, quem foi Solon, o que foi mudando, né? O fim da escravidão por dívida, eles conseguiram. O que era um governo da tirania para eles? Uma forma de governo, né? Tirania também. Então, eles apelavam para a tirania quando as coisas saíam meio de controle ali, né? Então, e a tirania, ela tinha essa coisa da imposição, mas que faziam as coisas funcionar. E a democracia, Clístenes, o pai da democracia, ele era um legislador, e ele dividiu a polis em 10 demos, né? 10 demos, cada demo tinha seus representantes e eles votavam. Então, é a democracia, é o governo do povo, né? A divisão ali. E no período clássico, começa falando das guerras médicas, os persas contra os gregos se uniram, criaram ali a Liga de Delos, né, para poder se organizar, para impedir que os persas tomassem, né, então eles conseguem segurar a onda dos persas, teve mais de uma guerra ali, e eles foram derrotados, os persas foram derrotados da Terceira Guerra, tá? Atenas vai ser ali o período clássico de Atenas, da filosofia, do teatro, da democracia, tá? Aí a briga que começa entre Esparta e Atenas, porque Atenas terminou a guerra com os persas, mas continuou ali, né? Administrando os recursos da Liga de Delos. Então, Esparta cria a Liga do Peloponeso, né? Então, você tem duas grandes forças que vão se enfrentar, tá? E a Guerra do Peloponeso, ela vai ser liderados ali de um lado por Atenas, de um lado por os gregos brigando, Atenas e Esparta brigando, né? Esparta ganha essa guerra, só que as polis, elas se enfraquecem, com gregos contra gregos em guerra, se enfraqueceram. Isso proporciona a chegada do rei Filipe II da Macedônia, né? O pai do Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E então as tropas macedônicas que fala aqui, essa invasão, né? A Macedônia vai invadir a Grécia e ele vai se fortalecer. E ali depois que morre o Filipe, Alexandre o Grande continua essa empreitada e vai dominar. Então é o período helenístico, tá? Depois é o período helenístico, é o domínio do Alexandre, tá bom? Então toda a questão ali do Alexandre, do grande império, e Alexandre foi educado por Aristóteles, era o tutor dele, a mãe dele era grega, então era muito forte essa questão dos gregos. E Alexandre, quando morre, o império é dividido pelos seus generais, né? Briga pelo poder. Depois ele fala ali de algumas características da cultura grega, então a religião politeísta, antropomórfica, o Zeus, o poderoso chefão do Monte Olimpo e tudo mais,
Aqui fala dos semideuses, né? Os deuses se relacionavam com os humanos e tinham filhos, né? Metade deuses, metade homens ali. Fala dos Jogos Olímpicos também, que é uma questão importante quando a gente fala da cultura grega. Arquitetura também, Homero também aqui, as festas, o teatro, tá? Então é importante estudar tudo isso. Da filosofia, desde os pré-socráticos, depois os socráticos, os sofistas, certo? Então é importante a gente pensar, estudar tudo isso aqui também. E aqui falou ainda, ó, do Heródoto e Tucídides, a questão da história mesmo, né? Então, é o pai da história, porque ele deixou registros escritos sobre a história. E Tucídides também, né? Que falava da questão ali da investigação. A própria palavra história do grego, ela significa investigar, né? Buscar, tá bom? Então é isso, gente. Esse seria o conteúdo para avaliação de vocês. Uma boa prova. Qualquer coisa, perguntem. Beijo, bom domingo.